Hoje é um dia especial para mim, para você, para todos os que estão no mercado de trabalho buscando novas oportunidades para se destacar e atingir o objetivo de obter sucesso profissional. E toda a equipe da LFG, tanto de Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, quanto as equipes da LFG em São Paulo, estão todas trabalhando desde 2003 para que você também seja um profissional de sucesso. E para isso, preparamos para você os mais completos cursos para o exame da OAB, para concursos públicos e também cursos de pós-graduação e MBA. Hoje em dia, você não pode mais brincar de estudar ou fazer de conta que buscar qualquer informação em qualquer lugar vai te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga em concurso público, ou te aprovar no exame da OAB, ou ainda te ajudar a se destacar no mercado de trabalho. Com a competitividade de hoje e a dificuldade das provas, você precisa da melhor informação, do melhor preparo, dos melhores professores, ou seja, do melhor curso. E o melhor você só encontra na LFG. Quando você aí de casa tiver um tempinho, venha conhecer nossos cursos. Venha até a LFG e assista uma aula gratuita. E faça parte do nosso time de vencedores. Agora vamos para as principais notícias da semana. A ministra Eliana Calmon, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ENFAM, participou na terça-feira, dia 19 de fevereiro, da abertura do curso Criação da Disciplina Magistratura, Vocação e Desafios, na sede da escola, em Brasília. A sociedade atual necessita de um juiz com um novo perfil, o que representa quebrar uma cultura de mais de 200 anos. Cabe ao juiz de hoje não só resolver conflitos que chegam nos processos, mas também fiscalizar e cobrar a realização das políticas públicas. O magistrado passou a ter a necessidade de informações diferenciadas sobre a sociedade. Não queremos burocratas, mas sim um juiz presente na sociedade de maneira participante, destacou a ministra. O evento, destinado à capacitação dos professores encarregados de ministrar a nova disciplina, contou com a presença de representantes das 17 faculdades de Direito que já aderiram ao projeto da ENFAM. Segundo Eliana Calmon, a intenção do curso é fazer com que o conteúdo da disciplina Magistratura, Vocação e Desafios reflita os desejos da sociedade. Nós precisamos municiar a juventude, que escolhe a magistratura com informações sobre os desafios e as necessidades que envolvem a carreira. Esses conhecimentos farão com que os jovens escolham a partir deles e não a partir do emprego público. A magistratura não traz apenas benesses, é preciso ser vocacionado, afirmou a ministra. E a terceira turma do STJ, por maioria, condenou a Eletropaulo e os donos de um imóvel em São Paulo a pagar indenização por danos materiais e morais à viúva e ao filho de um trabalhador que morreu eletrocutado em 1988, quando fazia a limpeza de uma piscina. Além de pensão mensal, eles receberão 300 salários mínimos cada um, cerca de R$200 mil em valor de hoje. A título de danos morais, o caso já havia sido julgado pela STJ em outubro de 2011, mas falha na intimação de um dos advogados levou à anulação do resultado. No novo julgamento, a turma manteve o entendimento sobre o direito da viúva e do filho do trabalhador à indenização. Devido a um aterro feito durante a reforma do imóvel, o nível da área da piscina foi elevado e a distância em relação à rede elétrica acabou ficando menor que a recomendada pelas normas de segurança. Ao fazer seu trabalho, a vítima encostou a haste do aparelho de limpeza nos fios de alta tensão e sofreu descarga elétrica fatal. A mulher e o filho, menor à época do acidente, ajuizaram a ação pedindo reparação de danos materiais e morais, compensação por danos morais em virtude da morte de seu marido e pai. E no reembolso de despesas com assistência médica e suplementares cobertas pelo seguro obrigatório de danos pessoais causadas por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, o hospital particular que atendeu as vítimas de acidente de trânsito tem direito de receber
pelo que foi comprovadamente gasto, até o limite de 8 salários mínimos por pessoa, independentemente de valores inferiores fixados em resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados. O entendimento é da terceira turma do STJ. Por maioria, seguindo o voto do ministro Vilas Boas Cueva, a turma negou o recurso do Bradesco Seguros S.A. em processo movido contra ela pela Associação Paranaense de Cultura, entidade filantrópica mantenedora do Hospital Cajuru, localizado aqui no Paraná. Ficou decidido que a seguradora terá que reembolsar integralmente a Associação Paranaense de Cultura pelas despesas de assistência médica suplementares devidas à vítima de acidentes de trânsito, atendidas pelo Hospital Cajuru. O reembolso deve respeitar o limite legal máximo previsto pelo artigo 3º da linha C da Lei 6.194 de 74, de 8 salários mínimos, e não o limite estabelecido na tabela adotada pela seguradora, com base na resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que fixa valores acima da tabela do SUS, adotando os parâmetros do mercado, porém com o teto inferior ao valor máximo previsto na lei. Enquanto não houver permissão legal para a adoção de uma tabela de referência que delimite as indenizações a serem pagas pelas seguradoras a título de danos, não pode o valor máximo ser reduzido por resoluções, concluiu o ministro Vilas Boas Cueva. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu que pode haver adoção unilateral dentro de uma união homoafetiva do filho de um dos membros do casal pelo outro parceiro. O caso em questão se refere a um casal de mulheres em que uma delas teve uma filha, fruto de inseminação artificial, e a companheira poderá compartilhar a condição de mãe no registro da criança. De acordo com a relatora ministra Nancy Andrighi, a inseminação artificial, feita por doador desconhecido, foi fruto de planejamento das duas companheiras, que já viviam em regime de união estável. A ministra recusou o argumento de que seria constrangedor para a filha apresentar os documentos com a inusitada condição de filha de duas mulheres e entendeu que o nascimento da criança ocorreu por meio de acordo mútuo entre o casal. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritá é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritá assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritadesign.com.br. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035-4266. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. E hoje você vai ter o privilégio de assistir um pedacinho de uma aula de Cristiano Cassetari, que é doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado militante e professor da rede LFG, que fala sobre algumas questões práticas sobre a união homoafetiva, assunto que está muito discutido no STF, bem como seus reflexos no nosso direito civil. Confira! Meu nome é Cristiano Cassetari, doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado militante, professor, e estaremos aqui hoje batendo um papo com vocês acerca de algumas questões práticas da união homoafetiva, trabalhando principalmente os efeitos
que o julgamento do STF, o julgamento histórico acerca da união homoafetiva provocou dentro do direito civil, né? Dá um viés prático mostrando quais foram os efeitos que irradiaram dentro do nosso Código Civil, tá? Fazendo uma indicação bibliográfica, eu queria lembrar para vocês que tudo aquilo que tratarmos, né, nessa nossa palestra estará retratado aqui no nosso livro Elementos de Direito Civil, que, publicado pela editora Saraiva, traz todo o conteúdo de direito civil, desde a parte geral até o direito das sucessões, tá? Tudo sintetizado num volume único, com súmulas, enunciados do CJF, tudo isso dividido por matéria, por assunto, tá? Súmula por assunto, enunciado por assunto, né? Muitas tabelas, muitos desenhos, né? Uma linguagem bem acessível e bem profunda também, tá? Acabamos de lançar a segunda edição, né? Então, para você que está interessado em buscar uma obra dessa envergadura, nós sugerimos a segunda edição, que acabou de sair agora, né? no mês de fevereiro de 2013, completamente atualizada, né? Com todas as informações importantes que nós tivemos até então para o direito civil, tá certo? Muito bem. Então, começando a nossa exposição, é importante ressaltar que a homoafetividade hoje ela traz dentro do direito civil uma série de consequências e de efeitos jurídicos. E tudo isso por quê? Porque no dia 5 de maio de 2011, o STF, num julgamento histórico, né, num julgamento de uma ADIM, né, a ADI, que tratou, né, de estender os efeitos da união heterossexual para a união afetiva, o STF, então, nesse julgamento histórico, ele entende que, apesar de não normatizada no direito civil, nós temos sim que estender todos os efeitos da união estável hétero para a união homoafetiva. Agora, isso por quê? Então vamos bater um papo sobre a história desse julgamento para entendermos um pouquinho dos seus efeitos, bem como das suas consequências jurídicas, né? Então veja só, o grande embrião de tudo isso foi a ADI 3.300, tá? A ADI 3.300, que foi ajuizada no Supremo, né, pela Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros, né, que é aquela associação que organiza a parada gay, né, na cidade de São Paulo e em vários outros locais, né, ela buscava exatamente que o STF reconhecesse a inconstitucionalidade do artigo da Lei 9278/96, que tratava da união estável e que dizia que ela tinha que ser constituída entre homem e mulher. Na verdade, a origem dessa lei está na própria Constituição, no artigo 226, né? O artigo 226 da Constituição Federal, ele estabelece que a união estável ela seria criada, então, né, e alicerçada entre pessoas de sexo distintos, né? Só que a Lei 9278/96 é uma lei que já está revogada pelo Código de 2002, né? Então, o STF, na verdade, ele se pronunciou no seguinte sentido, que ele não pode, em sede de ADIM, reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei revogada. Então, se ele não pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei revogada, não daria para analisar o mérito nesse sentido, né? Só que o relator da ADIM, o ministro Celso de Mello, né, decano do STF, ele acaba falando sobre a importância de se buscar um mecanismo processual adequado para tratar desse assunto no STF, já que ele entende que sim, deveriam ser estendidos os efeitos da união hétero para a união homo e que, por conta disso, mesmo não tendo a união afetiva artigos de lei expressos no nosso ordenamento, ele sofreria todos os efeitos da união heterossexual, essa sim, já normatizada no nosso ordenamento. Bom, então, na verdade, houve uma manifestação, já uma manifestação prévia, né, do ministro Celso de Mello. E aí o que acontece? O governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, acaba, então, ingressando no Supremo com um pedido de uma ADPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental,
que foi sugerido pelo ministro Celso de Mello no julgamento dessa ADI 13.300, né, que recebeu o nome 132, né? Então a ADPF 132 veio exatamente no intuito de buscar, né, o reconhecimento do STF, agora sim, de um problema constitucional, ou seja, a Constituição que dá liberdade para as pessoas, né, terem a orientação sexual que julgarem mais adequada, de repente fala de união estável apenas entre pessoas de sexo distintos, né? Mas ao falar disso e normatizar isso, será que proibia ou será que enunciava apenas? Então esse era o grande dilema que deveria ser enfrentado pela nossa corte, tá? Só que muitos constitucionalistas acabaram dizendo que a ADPF não era o meio adequado, que o meio adequado era mesmo a ADIM, e a ADIM tinha que mexer com o Código Civil, que não era lei revogada, que era lei vigente, né? Então, para evitar qualquer tipo de problema, também foi proposta uma ADI, né? Então, a ADPF 132 começou a ter o seu trâmite normal, depois veio a ADI 4277, meio que para dizer para o Supremo assim, ó, não vamos perder a chance de discutir a questão. Seja por ADPF ou seja por ADIM, você escolhe qual que você quer, mas decida o mérito, porque esse mérito precisa ser analisado, né? E aí, o Supremo acabou reconhecendo que o certo mesmo seria a ADPF, então recepciona, a ADIM, né? Então o meio correto seria a ADIM, então ele recepciona a ADPF 132 como se a ADIM fosse, né? Então a ADPF 132 julgada como se fosse a ADIM 4277 julgadas no mesmo instante, no dia 5 de maio de 2011, que foi o último dia do julgamento, começou no dia 4, terminou no dia 5, e aí sim diz o Supremo o seguinte, veja a decisão. Todos os efeitos da união estável heterossexual se estendem para a união homoafetiva. Todos, sem exceção. Então, na verdade, nós podemos dizer que não há uma grande dificuldade de estudar a união afetiva hoje. Por quê? Porque você estuda hétero e tudo que se aplica a hétero se aplica para homo. Ponto, acabou, vamos virar a página. Não há discriminação, né? Não há nada de diferente entre as duas. E, mais, importante dizer o seguinte, importante dizer que no julgamento dessa ADPF e dessa ADIM, o que o STF entendeu? O STF entendeu que ela terá efeito vinculante. Efeito vinculante, ou seja, é como se súmula vinculante fosse. Tá? Efeito vinculante, como se súmula vinculante fosse. Então, todos os tribunais deverão julgar sempre de acordo com essa orientação do próprio STF, certo? Bom, então, feitas essas considerações preambulares, nós podemos pensar nas consequências jurídicas, né, desse julgamento. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco da nossa palestra, vamos tentar, de forma genérica, lembrar de alguns efeitos que a união estável hétero possui, né? Para dizer que os mesmos efeitos serão estendidos para a união estável homossexual, né? E depois, nos outros blocos, tratar, aí sim, de alguns pontos específicos quanto a isso, ok? Bom, primeiramente, eu gostaria de lembrar que quem vive união heterossexual, de acordo com o artigo 1694 do Código Civil, 1694, tem direito a alimentos, tá? Tem direito a alimentos. Então, se a pessoa tem direito a alimentos, isso significa dizer o quê? Que quem vive união estável, homossexual, também pode pedir e pleitear alimentos. Então, a ação de alimentos, ela terá como base as relações de direito de família, sejam elas oriundas do parentesco, sejam elas oriundas de um casamento ou oriunda de uma união estável, seja ela hétero ou homossexual. Então, nós podemos falar hoje em alimentos homoafetivos, né? Alimentos homoafetivos porque dentro de uma união homossexual, de uma união homoafetiva, há a possibilidade de cada um pleitear alimentos para o outro. Outra questão interessante é o direito sucessório. Não podemos esquecer que o artigo 1790 do Código Civil, 1790, ele traz regras sucessórias para quem vive em união estável, né? Então, a pessoa que vive em união estável, ela tem a possibilidade de participar da herança, da sucessão do seu companheiro, né? Então, o artigo 1790 traz aquelas regrinhas que você já deve ter estudado, né? Regras confusas, regras complicadinhas, né? Com uma série de polêmicas, inconstitucionalidades ali sendo suscitadas por alguns doutrinadores, né? Mas o importante saber
é que hoje nós podemos ter um inventário homoafetivo. Nós podemos ter um inventário de uma pessoa que vivia numa união homoafetiva com o seu parceiro homoafetivo, sucedendo, né, tendo direito hereditário. Então, na verdade, é possível aplicar a regra do 1790 da sucessão do companheiro para quem vive também em união homoafetiva. Todas essas regrinhas também serão aplicadas. As regrinhas sucessórias com relação a direito real de habitação, né? Aquela discussão, companheiro tem direito real de habitação? A jurisprudência entende que sim, que não é só o cônjuge, que o companheiro também tem. Então, quem vive em união homoafetiva também terá esse direito real de habitação, tá certo? Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida, não saia daí. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritá é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritá assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritadesign.com.br. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035-4266. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Confira agora se o edital do seu concurso já está aberto. Boletim de Concursos Públicos Nacional. Estão abertas 8 vagas para especialista sênior, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. As inscrições vão até 28 de fevereiro. A remuneração inicial é de R$ 12.033. O edital você encontra no npi.gov.br e os requisitos são nível superior em qualquer área e especialização. Estão abertas 83 vagas para técnico de nível superior no Ministério da Cultura. As inscrições vão até 3 de março. A remuneração é de até R$ 3.980. O edital você encontra no institutocidades.org.br e o requisito é ter nível superior em qualquer área. Estão abertas 9 vagas para promotor no Ministério Público Militar. As inscrições vão até 20 de março. A remuneração inicial é de R$ 24.057. O edital você encontra no mpm.gov.br e os requisitos desse concurso são nível superior em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Região Centro-Oeste. Estão abertas 10 vagas para promotor, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. As inscrições vão até 19 de março. O edital você encontra no mp.ms.gov.br e os requisitos são nível superior em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Estão abertas 1.000 vagas para soldado policial combatente na PM do Distrito Federal. As inscrições vão até 11 de março. A remuneração inicial é de R$ 3.322. O edital você encontra no universa.org.br e o requisito é ter nível superior em qualquer área. Vamos agora para a região Sudeste. Estão abertas 95 vagas para perito criminal, Polícia Civil de Minas. A remuneração inicial é de R$ 5.446 e o requisito é nível superior em qualquer área. Estão abertas 38 vagas para analista, área de direito, Polícia Civil de Minas. A remuneração inicial é de R$ 1.707 e o requisito é ter nível superior em direito. Estão abertas ainda 773 vagas para técnico assistente na área administrativa, Polícia Civil de Minas Gerais. A remuneração inicial é de R$ 939, o requisito é ter nível médio. As inscrições para a Polícia Civil de Minas Gerais vão até o dia 18 de abril e o edital você encontra na fumarc.com.br. Estão abertas 1.600 vagas para soldado, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. As inscrições vão até 28 de fevereiro, a remuneração é de até R$ 3.182. O edital você encontra no pmmg.mg.gov.br/CRS e o requisito é nível médio.
Estão abertas 3 vagas para delegado na Polícia Civil do Espírito Santo. A remuneração inicial é de R$ 7.675 e o requisito é ter nível superior em Direito. Estão abertas 81 vagas para escrivão, Polícia Civil do Espírito Santo. A remuneração inicial para escrivão é de R$ 3.900 e o requisito é ter nível superior em Direito. As inscrições para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo vão até o dia 27 de fevereiro e o edital você encontra no funcab.org. Estão abertas 150 vagas masculino e 50 vagas feminino, agente de segurança penitenciário, na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. As inscrições vão até 1º de março, a remuneração inicial é de R$ 2.206, o edital você encontra no vunesp.com.br e o requisito é ter nível médio. Estão abertas 27 vagas para escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo. As inscrições vão até 1º de março, a remuneração inicial é de R$ 4.191, o edital você encontra no vunesp.com.br e o requisito para esse concurso é nível médio. Estão abertas ainda 29 vagas para juiz do trabalho, TRT 15ª região. As inscrições vão até o dia 5 de março, a remuneração inicial é de R$ 21.766 e o edital você encontra no portal.trt15.jus.br/concursos. Os requisitos são nível superior em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Vamos agora para a região Sul. Estão abertas 30 vagas para promotor, Ministério Público de Santa Catarina. As inscrições vão até 5 de março. O edital você encontra no mp.sc.gov.br e os requisitos são nível superior em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Estão abertas 367 vagas para masculino e 56 vagas para feminino, agente penitenciário, Secretaria do Estado de Administração e Previdência do Paraná. As inscrições vão até 11 de março. A remuneração inicial é de R$ 3.568. O edital você encontra no cops.el.br e o requisito para esse concurso é nível médio. Quer ser aprovado em algum concurso público? Então não fique aí parado. Venha se preparar na LFG, onde você encontra os especialistas em aprovação em concurso. E a prova disso é o nosso resultado final. Acesse o portal da LFG e confira os nossos índices de aprovação. Mas se o seu objetivo é o exame da OAB, saiba que o nosso índice de aprovação na OAB também é imbatível. Só a LFG conta com equipe pedagógica de OAB especialista em prova FGV. E se você já é um profissional de sucesso, venha reciclar seus conhecimentos com os nossos cursos de pós-graduação e MBA. E aí, ficou interessado? Então venha assistir uma aula gratuita e confira a qualidade dos nossos cursos e do nosso corpo docente. Você encontra a LFG Cascavel na Rua Presidente Kennedy 1720, próximo ao Shopping JL. Se preferir telefonar, estamos à sua disposição no 3222-4542. Mais informações sobre todos os nossos cursos, acesse lfg.com.br. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. E por hoje é só. Aguardo você na próxima semana com nova edição do programa LFG Cascavel. Stop TV, aqui a gente se encontra.